Hoje nós vamos querer ainda falar um pouquinho, dentro ainda de contextos, posso acreditar, de sonhos, mas vamos seguir mais com a palavra simbologia. Nós queremos ver algumas coisas, eu recebi alguns sonhos, algumas visões lá na internet, por e-mail, e as coisas, o Espírito de Deus vai nos ensinando coisas dia a dia. E essas coisas, irmãos, como eu sempre falo aqui, irmão, cuidado quando você tenta concluir algumas coisas. A revelação não é o que nós concluímos, é o que se traduz no nosso entendimento. É necessário você caminhar e discernir essas coisas. Não adianta parar. A palavra de Deus não é uma matemática. Que você chega, os homens criaram os números, 2 vezes 2, 4, é uma matemática exata, que é a ciência de Deus, vamos assim dizer. Mas a palavra de Deus, o mundo que nós vivemos, espiritual, não é isso. Você não consegue concluir as coisas, né? Alguém teve um sonho, vamos interpretar aqui, essa simbologia é disso, essa é daquilo. Não é só isso. A simbologia é real. Mas a junção da simbologia e a tradução do significado de todo aquele contexto, isso tem que vir do Espírito Santo testificado ao nosso espírito. Não basta você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu te pergunto, você tem ido? Está escrito, então você é um rebelde porque você não saiu pelo mundo afora? Ou seja, a palavra está escrita, tantas coisas são reveladas, mas é necessário o toque do Espírito Santo se traduzindo ao nosso espírito. Então eu queria falar aqui, por exemplo, mais uma vez, lembrar, nós comentamos aqui sobre uma simbologia de cabelos, né? Por exemplo, cabelos longos, cabelos curtos. Mas cabelos longos, nós vimos o caso, por exemplo, de Sansão, que revelava uma submissão, e no caso de Sansão, uma submissão a Deus. Era um voto, e já falei várias vezes, não era só Sansão que tinha cabelo grande, não era só Sansão que tinha o voto do nazireato, né? Em que a pessoa era consagrada desde o ventre ao serviço de Deus, não era só Sansão. Tinha muita gente em Israel de cabelo grande, com o mesmo voto de servir a Deus como Sansão servia. Só que com Sansão, Deus teve aquele ministério em especial. Ele foi chamado para ser um líder do seu povo, não cumpriu muito bem, segundo os historiadores, esta função, mas foi chamado para isso e foi chamado com um mistério tremendo de uma força sobrenatural, que diz a Bíblia que vinha o Espírito Santo sobre ele e ele não reconhecia nenhuma barreira, ele não reconhecia nada que fosse pesado, ele não reconhecia nada que não pudesse ser quebrado, nada que não pudesse ser vencido. E na verdade, quem é Sansão? Sansão é o símbolo da igreja, que nunca será vencida, nunca encontrará barreira, jamais. A igreja pura, não é uma igreja como se vê por aí, uma igreja pura, vence tudo, conquista tudo, arranca os portais da cidade, invade, isso é a igreja. Sansão é esse símbolo. Mas o cabelo longo de Sansão revelava a sua submissão a Deus. Também, cabelos longos, de um modo geral, quando aparecem em sonhos e uma série de situações, revelam uma submissão. Lá em Apocalipse, no capítulo 9, no verso 7, nós temos uma simbologia dupla em cabelo longo, né? Porque já vimos a questão também de cabelos curtos que já tem um outro significado diferente. Então, lá em Apocalipse 9, no verso 7, diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que
coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, enfim. Aqui está se falando de uma saída demoníaca liderada por Lúcifer, que vai dizer assim, o seu nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion, enfim. O que acontece aqui? Esses demônios, que na simbologia aqui mostrada em Apocalipse, eles partem com cabelos longos, eles partem para a sedução. Cabelo longo também é símbolo de sedução na Escritura. E eles têm cabelos longos, porque a missão dele é vir e seduzir todas as nações. Esse é o projeto. Porém, o cabelo longo deles, ainda além dessa questão da sedução, ainda revela uma submissão. Ou seja, eles estão vindo debaixo de uma ordem, e esta ordem é divina. Nós vemos no começo aqui, a quinta trombeta, no capítulo 9 de Apocalipse, onde está inserido esse texto que nós lemos, e diz, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Quem é essa estrela caída do céu na terra? Lúcifer, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Então eles não têm poder, foi-lhes dado. Eles estão sujeitos a uma autoridade. Quem abriu o poço do abismo? A estrela caída, que nós já sabemos quem é. Mas de onde veio a ordem para que esta estrela caída fosse, recebesse a chave e abrisse o poço? Diz que o quinto anjo tocou a trombeta. Então a ordem vem de quem? De Deus. Esses demônios que serão lançados na terra, que hoje estão nesse tal poço do abismo, esses demônios sairão para cumprir um projeto de Deus. O objetivo do diabo qual é? Roubar, matar e destruir. E vai chegar uma época sobre a terra que o objetivo de Deus será permitir que o diabo roube, mate e destrua. Lembra da grande tribulação? Que Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E o cenário é desse contexto, grande tribulação, em que esses demônios vão ser soltos sobre a terra. Hoje, nós não estamos vivendo a grande tribulação por dois motivos. As questões dos projetos de Deus. E outra questão bem específica é que esses demônios, ou seja, uma quantidade de demônios muito grande, está presa. Ou seja, se esses demônios que estão no poço do abismo estivessem hoje soltos, seria impossível viver sobre a terra. Porque o diabo, ele não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não tem onisciência, ele não é onipotente, ele não é onipresente, nada disso. Então, o diabo opera sobre a terra. Mas como que ele opera? Ele opera aonde ele pode estar. Se o diabo estiver operando lá na esquina, numa esquina, ele não pode estar operando na outra. Se os demônios estão operando num estado, não podem estar operando em outro. Ou seja, a operação do diabo é limitada. Mas imagine você, quando 1/3 dos anjos estiverem, ou melhor, 1/3 daquilo, de toda a rebelião, 1/3 de tudo que eram os anjos, que se rebelaram, quando a Bíblia diz que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos. 1/3 de todos aqueles milhões de anjos que descreve João em Apocalipse,
vão estar soltos sobre a terra. A Bíblia diz que os homens desejarão a morte. Vai ser impossível viver. Por isso é grande tribulação. O inimigo vai causar tribulação. Jesus poderia ter usado uma palavra tipo angústia, ou alguma coisa mais leve. Não, ele usou tribulação. Uma pessoa atribulada é uma pessoa que beira o estado da loucura. Ela está completamente inquieta. Ela não consegue mais se centralizar, se concentrar em nada. Ela está atordoada, ela está desejando a morte. Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, esse é o cenário. E o que vai acontecer? Vem esses gafanhotos que têm vários símbolos, face de homem, etc., uma série de coisas, mas os seus cabelos revelam que eles vêm seduzir os homens, as nações, para os projetos finais da história da humanidade. Além do mais, eles ainda estão sujeitos a uma vontade de Deus, né? Então, cabelo longo tem essas particularidades, sedução e submissão, né? Que podem ser coisas desvinculadas, uma não tendo a ver com a outra. Depende tudo dos seus contextos, daquilo que Deus queira mostrar. Outra coisa que também tem um sentido duplo, isso é bem legal essa parte, eu considero bem legal, é a questão da nudez. Nós vemos a primeira questão da nudez com Adão. Adão, onde estás? Eu ouvi teu som no jardim, então eu fugi para me esconder, porque eu vi que estava nu. Então a nudez de Adão foi um motivo para ele se esconder. Ele estava sem a graça, ele estava em pecado, ele estava errado. Essa foi a nudez de Adão, ele estava errado, né? E nós vamos ver em Apocalipse aqui, capítulo 3, no verso 17, Apocalipse 3, 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então nós estamos vendo aqui nudez com Adão, e aqui no caso, para essa liderança, essa igreja de Apocalipse, Laodiceia, estamos vendo a nudez como um desprovimento da graça, do favor de Deus. Estamos vendo a nudez como alguém que está em pecado. Aí alguém, eu sonhei que fulano estava nu, tá vendo? Tá sem a graça. E quem foi que te deu essa lição tão absoluta assim, e que você já está julgando os seus sonhos? Traz ele para nós, vamos ver se ele é isso mesmo. Muita gente já chegou aqui, pastor, eu tive um sonho, e olha, eu estava numa situação, e eu vi a irmã fulana, e a irmã fulana isso, tal, e eu isso. Pastor, tá vendo? Pastor. Eu falei, irmã, poderoso sonho, cuidado, tua vida está em perigo. Não adianta, irmão. A tradução, não existe tradução de sonho, nem tradução de visão. O que existe é revelação. E revelação não é maquinada aqui, não processa no cérebro humano. Revelação é aquilo que vem direto do Espírito Santo ao nosso espírito. Depois disto, ela se processa na mente. Tem gente que está querendo processar na mente e levar para o espírito. Não é esse caminho. Não existe esse caminho. Esse caminho é do erro. O caminho é o contrário. Vem no espírito, depois processa na mente para que você seja capaz de articular em palavras. Isso, meu irmãozinho, tem que ter estrada. Não é da noite para o dia, não. Ninguém aprende a linguagem espiritual da noite para o dia, não. Tem estrada, irmão. E é por isso que eu sempre digo, irmão, tenha calma, tenha paciência. Sonhou?
Vai dormir, sonha de novo. Vai com calma. Bom, aqui então, Apocalipse 3, nós lemos, né? 17. Tu dizes, rico sou, abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu. Agora, existe um contexto. Você está vendo que Jesus está dizendo coisas negativas sobre essa igreja, sobre essa liderança. Então existe um cenário, nós chamamos de cenário, contexto, pano de fundo, né? Na teologia nós chamamos muito de pano de fundo. O que é isso? É quando nós vemos uma palavra inserida dentro de uma situação. Agora existe, até alguém me mandou um sonho, alguém do Nordeste me mandou um sonho. Pastor, eu sonhei que eu via o irmão fulano e ele estava nuzinho. Mas era um negócio muito natural, pastor. E quando eu olhei para mim, eu também estava nuazinha. E nós nos abraçávamos. Pastor, longe de mim pensar tal coisa, porque o irmão fulano é casado e eu respeito muito ele, respeito a esposa dele, e longe de mim tal coisa e tal, e a pessoa se desespera, né? Tem alguns que se desesperam. E, no entanto, esta nudez, né, pelo cenário que é contado, e eles apenas tinham uma grande amizade, etc., isso significa o quê? Quem arrisca? Fala alto. Não entendi o que vocês falaram. Intimidade? Não intimidade. Transparência é a palavra certa, né? O que não deixa de ser uma certa intimidade, mas a palavra correta da revelação é transparência. Significa que a pessoa está se relacionando com o outro sem esconder nada, sem ocultar nada. É uma pessoa que está agindo em verdade, com dignidade total, sem interesses, sem segundas intenções. Amém? Deu para entender? Então, né? Por exemplo, eu já sonhei que uma pessoa, uma irmã, estava nua dormindo na minha cama. Estava eu dormindo, essa irmã dormindo com os pés para cima, ao contrário, e a minha esposa do outro lado, e essa irmã nua, dormindo lá na cama. Né? Aí você vai ficar pensando, o que será isso? Você vai pensar, você tem que pensar o que será. Não pode sair, será que começar a pensar coisas negativas? Não dá para pensar, não é assim que nós cristãos processamos. Nós vamos, pegamos as coisas e vamos lá no nosso cantinho com Jesus, lá a gente resolve tudo. Lá a gente aprende com o mestre por excelência, né? Ele falou assim, vós me chamais mestre e fazeis muito bem, porque eu sou. Não foi ele que disse isso? Então, irmão, é dobrar os joelhos e aprender. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Já vi muita gente desse ministério, deixa eu falar claro, né? Você sabe que meias palavras não dá certo. Já vi muita gente daqui se ferrar porque teve um sonho. A pessoa tem um sonho glorioso, pensa que é sábio, pensa que já atingiu a unção da maestria, pensa que já atingiu a unção do pastorado, a unção do aconselhamento, e aí começa porque teve um sonho, tive um sonho com o irmão fulano. Aí fala para uma irmã, fala para um irmão, fala para outro, fala para outro. Já todo mundo está sabendo do sonho, menos eu inclusive. E começa um monte de besteira quando a gente sabe da situação, que alguém vem, cria coragem. Pastor, fulano está por aí na igreja espalhando o sonho tal. E contando isso, aquilo mais. Eu digo assim, está contando para a própria desgraça. Está contando para a própria perdição. Porque o significado não é esse. Então, irmão, calma, tá? Nessa igreja, na geração Jesus Cristo, tem pastor, mas só tem um. Tá certo? Nessa igreja, tem conselheiro, mas só tem um.
Então tem que ir com calma. Então, nudez nem sempre é uma revelação de desprovimento, pecado, não. Pode significar transparência e de uma maneira muito impressionante. Tem pessoas que chegam ao ponto de ter a visão ou sonhos com alguém nu, mas, pastor, eu olhava para o corpo da pessoa e dava para enxergar através do corpo da pessoa. É uma sinceridade muito profunda que aquela pessoa tem para com as demais pessoas. Então, irmão, vamos com calma, muita calma, né? Vamos com muita calma, porque o Senhor Deus é quem fala e não deixa ninguém equivocado. Mas, como dizia um ditado, quando eu era criança, tinha um ditado que dizia assim: afobado come cru e passa mal. Não é isso? A minha mãe dizia: afobado come quente e passa mal. Então, fica essa dica para você. Bem, vamos seguir então. Nós temos outras simbologias para nós analisarmos. E uma delas que eu queria analisar aqui é a da espada. Você vai descobrir nessa simbologia por que algumas pessoas não despontam para a vida espiritual, não crescem, porque elas não usam o que lhe foi dado. Elas dizem: eu tenho a armadura de Deus. Mas você acha que Deus te daria uma armadura com algum utensílio para você não usá-lo? Se Deus te dar algo, é porque é para ser usado. A Bíblia não diz que Ele reparte os talentos a cada um para o que for útil. Se é para o que é útil, Ele não vai te dar algo para você dizer assim: deixa eu botar isso aqui na gaveta, deixa eu guardar isso aqui. Se Deus te deu algo, é para ser usado. A simbologia da espada, quando Jesus lá em Mateus 10, né? Ele vai dizer assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. E espada é símbolo de quê? Da palavra. Amém? Um dos símbolos da palavra é espada. Então, se a palavra tem como símbolo espada, significa que esta palavra fere. Esta palavra machuca, maltrata. Esta palavra mata. Amém? Não é isso que é uma espada? A palavra mata. Hoje, será que Jesus usou uma simbologia pela metade? Não. Não usou uma simbologia pela metade. As pessoas dizem: Deus é amor. Eu digo: eu tenho uma simbologia dupla para Deus. Deus é amor? Não. Deus é também justiça. Deus dá a vida? Deus dá a vida. Ele é o doador da vida. Tudo procede dele, inclusive a morte. Ele dá a vida, ele dá a morte. O que ele diz lá em Isaías, se não me falha a memória, ou Jeremias? Eu, Senhor, eu formo as trevas e eu crio a luz. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, Deus, muita gente já se perdeu na caminhada espiritual porque achou que Deus é amor. Olha, quanto amor Deus teve pelos amalequitas, não teve? Saul vai lá e extermina todo mundo. Saul, eu estou tão irado com essa raça que até os animais eu quero que tu mate. É uma ira extrema. Imagina alguém chegar: olha, extermina aquele povo. Mata homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, mulheres grávidas. Mata o filho dentro da barriga. Mata. Acaba com tudo. E tem mais: não me deixe nem os animais daquela raça respirar o dia seguinte. Me diz que Deus é amor. Deus é amor.
Israelitas, passa o sangue no umbral da porta de vocês e fique escondido dentro de casa, que não vai ter uma casa em toda a nação egípcia que não planteie amargamente. Me diz que Deus é amor? Então, irmão, em Deus nós não vemos uma simbologia, vou assim usar grosseiramente, uma simbologia, Deus é amor. Muita gente, por não entender a complexidade do caráter, do gênero divino, perdeu seu ministério e foi para o abismo. Deus é amor, Deus é amor. Eu tenho que pregar o amor. Eu tenho que pregar que Jesus é bom, que Jesus é paz, que Jesus leva para o céu. E quando o Espírito Santo queria mover a pessoa numa realidade, ele continuava na ilusão. Deus é amor, Deus é paz. Quantos me pararam na rua no começo do ministério? De um tempo para cá, todo mundo perdeu a coragem de tanto me ouvir. Não fala com aquele cara não, porque aquele cara é irremediavelmente perdido. Eu sou irremediavelmente perdido. Eu sou irreconciliável, eu sou obstinado. Mas no começo, irmão, você não acha mais bonito pregar o amor? Eu dizia assim, eu acho tão bonito pregar o amor. Ah, quem dera que Deus me desse só pregação do amor. Mas só que eu não sou rebelde. Aquilo que Ele me mandar dizer, o mundo vai ter que engolir. Irmão, não penso assim não. Amém, irmão, mas eu penso. E não tem conversa. É assim, ponto final. Mas muita gente lutou, quis me combater. No começo a igreja não tinha nenhuma expressão, eles achavam que ia até sufocar a igreja, falavam da igreja de fundo de quintal, igreja clandestina. Igreja clandestina, dá para entender a loucura de um ser humano, igreja clandestina. Por quê? Vai ver um registro da igreja de Paulo, Pedro, Tiago e João. Loucuras. Então, irmão, não entendem nem Deus e querem dizer que pregam o evangelho. Não existe um evangelho onde se diga que Deus é amor e encerrou a história. Se você entrar num lugar e esse lugar começar a dizer que Deus é amor, e você entra lá no outro dia, Deus é amor, Deus é amor, e a vida inteira você ouve só que Deus é amor, meu irmão, aquilo ali é um templo de Satanás, o Espírito Santo não está ali não. Mas é tão lindo, pastor, ouvir que Deus é amor. Meu irmão, até o diabo te fala coisas bonitas lá no terreiro de Macumba. Quando eu consultava o Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Bulampo, Preto Velho, eles só me falavam coisas boas e bonitas. Nunca disseram para mim, seu sem vergonha, se arrepende, toma vergonha na cara. Eles nunca me disseram isso. Eles diziam que eu era bonito, que todas as mulheres me invejavam. Eles diziam que eu era um homem perseguido, eles diziam só coisa bonita para me exaltar. Dizia. Era eu passar mal, minha mãe corria comigo para o terreiro. Quando os demônios estavam lá, incorporados, me benzendo, com folha de guiné, galho de arruda, essas coisas, a gente catava na rua e levava, que sabia que tinha que levar, Aí eles começavam com um monte de gesto lá, e cai no chão, e um monte de gesto, e aí minha mãe perguntava, por que meu pai isso tudo? Era como me chamava, Não, porque ele tem muito quebrante, ele tem muito olho grande, ele é muito invejado, e tal. É um pobre coitado que não tinha uma roupa para vestir, de que as pessoas tinham inveja de mim? Tinham inveja de que eu tinha... Deixa eu falar. Então, meu irmão, agora, Deus não. Deus é amor? Deus é amor. Mas não pense que Ele vai ficar bajulando ninguém. Ele trata com amor, primeiro Ele trata com amor, depois Ele entra com justiça. Onde estão os amorreus? Deus é amor. Onde estão os heteus? Os filisteus, cadê eles? Não foi Deus que disse que ia exterminá-los? Deus é amor? E as pessoas estão achando que as coisas são do jeito que elas querem e acabam perdendo toda a sua vida. Espada, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Nós vemos inclusive aqui, em Efésios 6,17, vai dizer que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é para ataque.
Jesus atacou alguém? Por que Herodes queria matá-lo, então? Se Jesus não atacou ninguém. Quem está preocupado com um pacifista gritando na rua? Ninguém está preocupado com um pacifista gritando na rua. Ninguém está preocupado. Quem estava preocupado com Gandhi? Ninguém se preocupou com Gandhi. Ninguém estava preocupado com ele. Pacifista. Agora, em Mateus 23, quando Jesus está que nem louco ali, escribas e fariseus, seus hipócritas, raça de víboras, como o mosquito engole o camelo, vocês não entram no reino, e os que estão entrando, vocês não deixam entrar. Eu imagino que Jesus falou muita coisa que o evangelista deixou escapar. Filhos do diabo, servos de Satanás. Eu imagino isso. Ou você acha que durante todo o ano de ministério do João Batista, ele disse só aquilo que está em Mateus 3? O homem tem um ministério de anos ali, e ele disse só aquilo, João Batista disse só aquilo. Aquilo foi só o que o evangelista conseguiu ir lá e ouvir e lembrar. Ele falou muito mais. Duvido se não falou. Então, meu irmão, não cuideis que vim trazer paz à terra. Nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da espada. Nós vamos sim falar sobre isso, porque é muito importante. Agora, eu quero abrir um parêntese, irmão, nessa aula aqui, e dizer para você, se você não tem se preocupado em dominar alguma coisa na internet, você está pondo em risco o seu ministério futuro. Você tem que saber transformar um vídeo, você tem que saber fazer gravações, você tem que saber colocar vídeos no YouTube, você tem que dominar aqueles canais. Isso faz parte da cadeira ministerial deste ministério. O grito da meia-noite será um povo que vai brincar com a internet e vai deixar o sistema louco, simplesmente louco. Esse será o grito da meia-noite. Já falamos, anos após anos nós dizemos isso, está gravado em várias pregações, em vários seminários. Se interesse, vai lá, como colocar um vídeo no YouTube, vai para videoaula, vai para onde você quiser, como transformar um vídeo, baixe, faça, mexa com os programas, porque o grito da meia-noite vai enlouquecer o mundo de dentro da sua própria casa. Aprenda a gravar, né? Hoje a gente compra umas maquininhas aí que grava, que é uma beleza. Ah, celular, né? Celular está gravando, que é uma beleza. Acredite, irmão, isso faz parte do ministério da Voz da Restauração e do Grito da Meia-Noite. Faz parte. Bom, antes de nós seguirmos, eu quero saber se foi despertada em você alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário, enfim, algum sonho que tenha essas simbologias que você de repente não entendeu, ficou confuso. Temos aí? Pastor, eu só queria fazer um comentário, quando o senhor falou a respeito da interpretação que as pessoas têm do sonho, que até apareceu no Fantástico, acho que muitas pessoas aqui viram um vídeo de um pastor que falou que a membro da igreja dele teve um sonho de que ela se relacionava sexualmente com ele, né, o cara que se dizia pastor, e nisso ele disse que ia orar para ver se, da parte de Deus, se era para eles sucederem com relação ao sonho que ela teve, né? E nisso ele achou uma resposta lá em Oséias, no capítulo 3, né? Que diz, só no primeiro versículo que diz, né? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Só que esse pastor ele entendeu e adultera. Eu acho que muitas pessoas aqui viram esse vídeo, né? Aí quer dizer, o repórter que até corrigiu esse pastor, dizendo que tinha um acento, né, na letra U do adúltera, e quer dizer, por uma má interpretação o cara foi e se deitou com a mulher, sendo que ambos eram casados, tanto o pastor como a mulher que frequentava a suposta igreja dele. Pois é o tipo da coisa que a gente sabe que não é um pastor, né?
Por quê? Mas para a mídia, para o mundo, é prato cheio, o diabo gosta dessas coisas. Pastor, não sei o que lá. Eu digo, cadê o pastor? Não estou vendo pastor. Um homem que não sabe nem ler, né? E eu te garanto uma coisa, se tivesse sido uma velhinha de 80 anos que tivesse tido sonho, né, irmão? Ele não ia querer, não, vamos ver se esse negócio é de Deus. Ia dizer logo, ô velha, vai procurar o que fazer, tá tendo pesadelo, para de jantar à noite. Não é não? Não é não, irmão? Eu nasci desse tamanho. Ah, faça-me o favor, é ou não é a verdade? É a realidade. Então, eu vi essa reportagem também, e até hoje isso está rodando na internet, não vai sair nunca mais de lá. Mas, né? Ou seja, se é que existiu um sonho que estivesse mostrando alguma coisa, veja como a coisa foi completamente pervertida. Porque certamente que Deus não tinha projeto nenhum desse adultério acontecer. Não tem sentido, Deus não vai mandar fazer algo contrariando os seus próprios estatutos e a sua própria regra, a sua própria ética. Mas, se é que existe um sonho, nós sabemos que o significado não era nada disso. Né? Então, outro dia aqui, um irmão, não lembro quem, veio falar comigo. Pastor, longe de mim tal coisa, mas eu sonhei que estava me relacionando sexualmente. Não lembro do irmão que me contou isso, nem lembro com quem ele estava, a mente fica querendo puxar para avivar as coisas, nem lembro de quem ele está falando. Mas resultado, pastor, homem desesperado, pastor, longe de mim tal coisa, eu sonhei que eu estava fazendo sexo com a fulana, não sei o que tal. Eu falei, calma irmão, fica calmo. Quando ele acabou de contar o sonho, eu falei, não, isso aí só simplesmente está mostrando que vai haver uma intimidade tão profunda, lembrei agora, vai haver uma intimidade tão profunda, a questão do sexo aí, quando uma mulher se sujeita sexualmente a um homem, significa que ela é sujeita, quando ela se entrega sexualmente, essa é a simbologia absoluta da questão. Eu sei que nos tempos modernos não tem nada a ver, não é bem assim. A mulher está se sujeitando sexualmente, mas está levantando, está saindo no tapa. Não é sujeição, mas dentro da simbologia criacionista da questão bíblica, é isso. Então, o camarada sonhou que fazia sexo com alguém, né? Que, na verdade, o significado era que aquela pessoa, Deus estava preparando para lhe ser submissa a ensinamentos, palavras que ele daria àquela pessoa. Projetos de Deus, projetos já pré-definidos na onisciência, nos projetos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Entende? Então, enquanto o irmão estava contando meio nervoso, até meio sem jeito, a realidade era o que Deus estava mostrando muito claramente. Né? Então, a questão é ter paciência e nunca julgar nada de maneira apressada, porque o apressado come quente e passa mal. Tá? Tem mais perguntas? Tem alguém aí? Então. É uma pergunta do Rômulo. Pastor, eu vejo espadas constantemente quando estou orando. O que seria isso? Cuidado para se espetar, Rômulo. Espadas pode representar justamente as palavras que ele está recebendo, assimilando. Porque tem pessoas que ouvem uma pregação, mas não recebem a palavra. Amém? Agora, quando a pessoa está ligada com as coisas de Deus, ouvindo as coisas de Deus, e assimilando, e entendendo, ou às vezes não entende de imediato, às vezes você ouve uma coisa e não entende de imediato, mas você paga o preço. Deus, eu não entendi isso aqui. Ao invés de, alguns dizem assim, o pastor está maluco, falar uma coisa dessa não tem sentido nenhum, é louco. Outros dizem assim, caramba, o pastor falou um negócio que eu não entendi.
Eu vou pagar o preço para entender. Vai lá para o seu canto e sai com a resposta. Cada coisa que você entende da Escritura é uma espada acrescentada ao seu espírito. É exatamente assim. Sem entendimento você não é nada. Sem entendimento da Escritura, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, entendimento, compreensão. Se você não entende as coisas de Deus, a palavra de Deus, o sentido da palavra de Deus, você não é nada. Você é como um católico, você é como um espírita, você é como um ateu, você é como um bispo da Universal que está por aí distribuindo água, sal, sapato, um pedaço de gravata, roupa suada. Este é o pedaço da roupa suada do bispo, que ele participou do último culto. Vem aqui, ó, tem aqui 2 centímetros de roupa. Quanto custa? R$100. Ninguém me contou, eu vi isso na televisão, uma coisa absurda. Aí que eu entendo, Deus misericordioso, eu não servia para ser Deus, meu irmão. Quando ele contasse o primeiro pedaço, eu cortava a cabeça dele, deixava rolar. Mas Deus é misericordioso. É o lado de Deus. Agora, essa misericórdia vai chegar uma hora que ela cessa. E entra o juízo. Então, essas espadas representam palavras que chegam à vida da pessoa. Representam coisas que lhe sobem ao espírito. Compreensão. Pensamentos que são ministrados pelo Espírito Santo. E às vezes a própria pessoa pensa que ela mesma está pensando em alguma coisa, quando na verdade não é ela que está pensando. É ministrado pelo Espírito Santo. Sabe quando que você pensa alguma coisa? Você pensa alguma coisa quando o seu pensamento parte de um princípio. Tipo, vamos fazer uma construção. Poxa, construção, né? Aí você começa a pensar em coisas ordenadas. É o seu pensamento. Mas quando você não está pensando em certas coisas e aquilo surge na sua mente, caramba, tive uma ideia. Já viu essas coisas assim? Do nada, tive uma ideia. Isso não é do homem. Aí vem do Espírito. Outra coisa, essas espadas podem justamente estar representando o momento da oração. Quando eu estou orando e vejo espadas. É justamente porque a oração vai se processar de forma espiritual. Ele vai estar usando na oração as palavras do Senhor, ou seja, é o Espírito Santo que vai estar ministrando ao seu espírito, como escreve, parece o apóstolo Paulo, né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, essas espadas representam a palavra trazida pelo Espírito, a intercessão, aquilo que ele tem recebido na sua alma, no seu espírito, tudo isso. E mais algumas coisas que nós não sabemos de tudo.